Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 26ª semana do tempo comum. Hoje a liturgia nos apresenta os textos escolhidos da Sagrada Escritura para o aprofundamento da nossa vida cristã. Elas estão em uma conexão muito grande com a temática do domingo anterior. Recordemos que o Evangelho do domingo anterior terminava com Jesus nos colocando diante de uma situação muito clara. Ele dizendo sobre servir a dois senhores. Amaríamos e nos apegaríamos a um e, por consequência, por nos apegar e amar a um, desprezaríamos e odiaríamos o outro. Então, sobre os dois senhores, e deveríamos fazer uma escolha. Deveríamos, então, perceber que temos, na verdade, dois senhores. Um é Deus e o outro o dinheiro. O versículo 14, nós não ouvimos no Evangelho, mas na continuidade do capítulo 16 de São Lucas, nós vamos ouvir assim. Ouviam tudo isso os fariseus, que eram amigos do dinheiro, numa outra tradução, avarentos. Então é uma grande manifestação do amor do Senhor alertando os fariseus, aqueles que naquela época representavam todos ao longo dos séculos, que viriam a inadvertidamente talvez amar o dinheiro e assim se afastar do Senhor. Muitas vezes até amando o Senhor, sendo cristãos católicos, mas não percebendo o grande perigo que correm se dedicam tanto assim ao dinheiro e aquilo que ele pode favorecer. Hoje o Evangelho continua essa temática, não apenas na questão dos bens, mas como nós vivemos diante dos bens. Se falava dos bens e como nós deveríamos administrá-lo na semana passada, hoje é como que esses bens nos afetam. O Evangelho se encontra ainda no capítulo 16 e vai falar de dois homens, uma figura muito clara. Como nós temos então dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. E assim aqui nós temos a mesma realidade para que não tenhamos dúvida. Duas pessoas. Uma, no Evangelho, era o homem rico. E aqui vai descrever o homem rico que se vestia de roupas finas, fazia festas e diz ainda esplêndidas. E havia um outro, que também vai chegar a alguns detalhes. Lázaro, um pobre, que era cheio de feridas, nada de roupas de festas, nada de comidas, ficava no chão, na porta do rico. E então aqui nós temos uma realidade bastante dura, porque esta vivência da pobreza não é fácil. Nos parece muito romântico em filmes, mas como é fácil virarmos o rosto ao vermos uma pessoa pedindo, uma pessoa sofrendo. É uma reação natural que devemos reagir contra ela para manifestar o poder e a graça de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, para termos então um coração que não apenas sente, mas age conforme o coração de Jesus. Bom, o Evangelho vai nos dizer que ambos morrem, tanto o pobre quanto o rico. O pobre morre e os anjos o levam para junto de Abraão. Muito interessante, porque morre o rico e foi enterrado. Aqui já nos faz entrever o que vai se desenvolver depois. Um está diante da graça de Deus, dos anjos, companhia perfeita do pai Abraão, da vida. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus do vivo e não dos mortos, mas o outro é enterrado. A ideia é que permanece assim, na questão de limitação, de não mais vida, ou uma vida que não pode ser considerada vida, e é o que realmente nós vamos ver. Ali na região dos mortos, o rico, e não Lázaro, ele vê a diferença que há na vida que ele tem agora e a do homem que era pobre, de Lázaro, e manda ao pai Abraão que Lázaro pudesse socorrê-lo, ajudá-lo. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Mas Abraão traz aqui uma realidade muito clara e ao mesmo tempo alertante. Vai dizer: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Esta é a grande preocupação de Jesus, desde o início deste capítulo, de alertar, como também na parábola do filho pródigo, alertar os fariseus, alertar aqueles que não têm misericórdia, alertar aqui aqueles que não têm misericórdia porque não são capazes de enxergar o outro ser humano, mas veem a si mesmo apenas e o gozo que podem obter pelos prazeres da vida.
e gozando e se divertindo e se distraindo consigo mesmo com o prazer que sentem, com o prazer que buscam, o prazer que é um Senhor e tudo aquilo que o dinheiro favorece na vida do prazer, então se perdem na sua essência, que é amor, que é sair de si, que é se doar, doar-se e doar-se para o outro. Bom, o Evangelho nos apresenta essa temática que vai ser fortemente exemplificada também na primeira leitura com o profeta Amós, dando continuidade também à leitura do profeta Amós. Ali em Amós, no capítulo 6, nós vamos ouvir então o Senhor dizendo por meio do profeta: ai dos que vivem despreocupadamente, dos que se sentem seguros. Ora, somente aqueles que têm dinheiro se sentem assim. Os que dormem em cama de marfim, vai dizer, deitam-se almofadas comendo. Deitavam-se então como uma prática cultural para comer, comendo qualquer coisa? Não. Cordeiros de rebanho e novilhos do seu gado, a melhor comida. Lembra então o rico do Evangelho, que cantam ao som das harpas, ou seja, estão tranquilos e felizes, dedilhando então os instrumentos, bebem vinho e se perfumem dos ungüentos mais finos. Isso não teria problema. A questão é que isso não tem problema. Ter dinheiro nunca foi problema. Essa ideia de tomar dos ricos e dar aos pobres, a suposta certa caridade ou ação de Robin Hood é errada, é intrinsecamente má. Não se pode roubar. Roubar é sempre mal, sempre. O que nós temos aqui é que é dado a grandeza e os dons que recebemos, podemos compartilhar, sermos solidários, livremente solidários, e não a força do Estado, não a força do governo, jamais. Leis que podem proteger os mais fracos, sim, mas obrigatoriamente tirar a liberdade das pessoas para tomar o que é delas e dar aos outros, e isso sempre termina numa pobreza generalizada, claro, e na riqueza de uns poucos que controlam o governo, como nós temos na dimensão socialista e comunista ao longo da história, porque isso não é teoria, é prática de vida, como nós vemos hoje nos países que assim se organizam. Nós temos então, na verdade, uma grande pobreza, mas o Evangelho propõe uma outra forma de revolução a partir do coração. Quem tem deve cuidar de quem não tem, e isso é amor. É não olhar apenas para si. E aqui existe na nossa tradução, e utilizamos na liturgia, algo muito interessante. Diante de todas essas riquezas que eu disse não teria problema, temos um e, um aditivo. Então, aí aqui está o problema. Não se preocupam com a ruína de José. Não se preocupam com os seus irmãos desfavorecidos. Não se preocupam com os mais pobres. Por quê? Porque estão viciados em si mesmos, viciados no alto prazer, na busca de prazer para si mesmo ou naqueles que lhes agradam, enquanto lhe agradam. Mas, na verdade, não buscam o bem do outro, mas apenas o bem próprio. Fazem o bem enquanto este bem lhes agrada. É um fechamento numa fortaleza, às vezes, inexpugnável do egoísmo, do egocentrismo, da pessoa que se fecha e nega a sua dimensão humana de abertura, de transcendência, de amor, da caridade cristã. Então o problema é o e. Ter os bens, sim. Poder usá-los, sim. E fazer o bem. E cuidar dos mais pobres. E nisso encontrar o verdadeiro prazer e o sentido da vida. Aos poucos, quem assim vive descobre que a alegria de servir e ajudar é muito maior do que a alegria de consumir a vida apenas para si mesmo. Vamos continuar ainda o Evangelho. Então vocês veem a dinâmica que vivia aquele rico. Era exatamente assim. Não era capaz de olhar para o pobre, o Lázaro, à porta da sua casa. Na continuidade, nós ouvimos o Senhor dizendo: há um grande abismo entre depois que nós morremos. Por mais que se deseje, não é possível passar de um lado para o outro. Após a morte, como nós ouvimos, não existe mais possibilidade de mudança. A mudança se dá agora. E o que é interessante é que na prática e como uma experiência própria de vida, como é fácil aqueles que têm pouco compartilharem com aqueles que têm um pouco menos. Como é fácil ver a caridade entre os mais pobres, mas como é difícil ver a caridade entre os ricos. É o Senhor mesmo que também vai constatar isso, porque está na natureza humana. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico se converter.
Isso aqui não é para desanimar, é para apenas favorecer a tomada de consciência e a luta por uma vida verdadeiramente perfeita. E assim nós temos o homem rico pedindo para que Lázaro pudesse consolá-lo, para que Lázaro pudesse ir à casa do seu pai, para que Lázaro pudesse prevenir então seus irmãos. Mas o pai Abraão vai dizer, não é possível, porque na vida eterna já não existe mais possibilidade de mudança. Nós temos o agora para mudar, o hoje para o Espírito Santo nos libertar da escravidão, de nos servirmos aos nossos gostos, aos nossos sentimentos, aos nossos prazeres mesquinhos. Então, esta é a diferença da vida terrena e da vida na eternidade. Na eternidade não existe mais mudança. Na continuidade, dentro dessa possibilidade de mudança, nós temos a segunda leitura, que é tirada do livro de Timóteo também. Voltamos ao livro de Timóteo, como na semana passada, e também a Amós. E ali em Timóteo nós encontramos a grande exortação que São Paulo fala a Timóteo, dizendo: tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Uma outra tradução diz vícios. E vai dizer um pouco antes, no capítulo 6, no início do capítulo 6, sobretudo o vício do dinheiro, da mesquinhez, da cobiça, grande vício e que abre um grande abismo para outros vícios, é o dinheiro, ou seja, aquilo que o dinheiro favorece de prisão em si mesmo. Não o dinheiro que ajuda os mais pobres, não o dinheiro que favorece a solidariedade e o compartilhamento, mas o dinheiro que é vivido de forma, isso é tão sedutor, de forma mesquinha. Então ali São Paulo vai exortar Timóteo a combater o bom combate. E o que é combater o bom combate da fé? Combater o bom combate é exatamente lutar contra os vícios e procurar as virtudes. E um pouco antes ele vai dizer, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a caridade, a firmeza e a mansidão. Isso tudo é a fé. Não é uma questão psicológica, não é uma questão de ser melhor intelectualmente, ou de ser apenas virtuoso no sentido apenas terreno, humano, mas isso é sobrenatural, por causa do Senhor e com a força do Senhor. Combater o bom combate, porque assim foi o Senhor, justo, piedoso, amoroso, firme e manso, humilde de coração. Então aqui na terra somos chamados a dar esse testemunho como Jesus nos deu o testemunho, e não é fácil, porque São Paulo vai lembrar que Jesus deu o testemunho da verdade, de quem ele era e de tudo aquilo que ele viveu diante de Pilatos, e nós sabemos com grande sofrimento. Após ter sido pego no Horto das Oliveiras, ter sido flagelado, ter sido então maltratado, ter sido coroado de espinhos, e na continuidade, se novamente fosse questionado por Pilatos, também caminhando com a cruz às costas. Então nós damos testemunho, por isso dizem combate, não apenas por causa da luta interior, mas também de todas as dificuldades que o mundo nos apresenta, para que possamos renunciar ao amor de Deus e à nossa essência, que também é amor. Então somos chamados a combater o bom combate. E São Paulo vai dizer, guarda o teu mandato, mantenha-o íntegro. Que mandato? Aqui no caso é a função de Timóteo, mas nós devemos recordar que nós temos uma missão, nós temos uma eleição, somos filhos e filhas. Guarda a tua filiação, vive como filho de Deus, vive como filho de Deus, vive como homem segundo o coração de Jesus Cristo. Este é o tempo, eu dizia, na vida terrena do bom combate, contra os vícios e a favor das virtudes. E esta é uma grande luta, e fazemos até a manifestação gloriosa do Senhor, vai dizer São Paulo. E talvez essa manifestação não seja a segunda vinda de Cristo, que a toda missa nós rezamos, vem Senhor, mas pode ser o momento da sua morte. Então se combate até o momento da morte. E depois existe o descanso. Quando diz, o descanso eterno, não é porque vamos ficar dormindo na eternidade, é porque já não combateremos mais contra os vícios, mas tendo lutado aqui na terra e sofrido com a graça do Senhor nos sustentando, poderemos gozar as alegrias do céu, como Lázaro ao lado do pai Abraão. Dentro dessa realidade, nós temos aqui uma possibilidade de compreender o que diz Jesus, que não é possível, como pede o rico, manda Lázaro aqui vir até a mim, onde estou sofrendo, manda Lázaro à terra avisar os meus parentes. Não, porque aqui vai dizer, a Jesus habita uma luz inacessível, e quando nós tivermos entrado na vida eterna, a não ser por uma concessão especialíssima, como o Senhor concede aos santos de manifestar-se, sobretudo a Virgem Maria, não
não existe contato com os mortos, porque morto, morto. Nós não cremos no contato com os mortos, que os mortos falam conosco. Sim, eles intercedem por nós. Santo Afonso de Ligório vai escrever um opúsculo belíssimo sobre a oração e explicar isso muito bem, mas não vem nos consolar, porque nós temos as pessoas para nos consolar. Nós temos a própria Escritura, vai dizer, então, o pai Abraão, eles têm os profetas, Moisés, eles têm as Escrituras que ouçam. Não precisamos dos mortos para nos consolar. Isto pode ser uma grande enganação e não da nossa mente. É preciso ficar muito alerta, por isso o Senhor proíbe, por meio de sua palavra, todo contato com os mortos. É proibido, porque é muito perigoso. Aqueles que praticam isso, a necromancia ou a consulta aos mortos, com todas as suas alegações, respeitamos, mas a nós cristãos católicos é proibido, porque, eu dizia, muito perigoso. E vimos aqui, então, no Evangelho, que me ajudou muito essa expressão quando o Dilben, o fundador da minha comunidade, dizia, na medida em que eu acreditava em reencarnação e em diversas outras expressões de crenças e fé, ele dizia, veja então esse Evangelho, não existe contato. Isso para mim foi um grande caminho de libertação para compreender o mistério do amor divino em minha vida e da ressurreição e não da reencarnação. Mas isso é um assunto que você deve procurar à parte, sobretudo na sua igreja, pela catequese. Vamos concluir. Nós terminamos, portanto, com essa expressão final. O rico insiste que um dos mortos possa ir, mas, como eu dizia, não é possível. E aqui uma grande mensagem. O Senhor hoje está nos avisando. E não adianta vir um morto dizer, converte-te, muda teu coração. Mesmo que você não seja um grande rico, que você seja pouco rico ou quase nada rico, mas se você é apegado aos bens, ao dinheiro, você é viciado em você mesmo, em buscar o seu prazer em detrimento do sofrimento dos outros, isso é exatamente essa a ideia. Você gasta com você, pode gastar então, vamos supor, o dinheiro ao invés de comprar leite para as crianças, comprar o seu cigarro e a sua bebida, e deduzam daí o que isso possa ser na sua vida. Então você é escravo de você mesmo, você adora a você mesmo. Aqui é o momento, hoje é o dia da conversão. O Senhor ressuscitou, manifestou-se, tem se manifestado como manifestou-se a mim. Eu pude conhecê-lo pessoalmente, fui batizado no Espírito Santo, experimentei o amor de Deus e vi como eu estava enredado em mentiras e em auto-enganos. Então comecei uma vida nova e hoje eu também sou chamado a uma vida nova. É a partir daqui que temos que mudar o coração, porque, como dizia, temos apenas a vida terrena para lutar, combater o bom combate, porque na vida eterna não existe possibilidade de ir para um lugar para o outro, e nem dentro da experiência da vida eterna e nem voltar à terra. O dia da conversão é hoje. O Senhor ressuscitou. E mesmo falando sobre isso, mesmo citando as Escrituras, Moisés e os profetas, a Escritura como um todo, mesmo sabendo você que crê que Jesus ressuscitou, o que é mais forte? A mensagem de Jesus, de nosso Salvador, ou o seu apego e vício em você mesmo? Recorde o que Jesus diz. Mesmo se não escutam a Moisés nem aos profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Acredite, hoje é o tempo de mudança, até o encontro pessoal com o Senhor ou até a sua segunda vinda. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.